Hoje não quero me alongar, né, em noites de musical ou de cantata, quando nós fazemos, ou também noites teatrais. A mensagem, ela é uma mensagem reflexiva sobre aquilo que nós estamos vivendo, ou naquelas datas específicas. É por isso que hoje eu quero falar com vocês sobre esperança, né? Hoje eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, verso 24, a seguir. Romanos capítulo 8, verso 24, a seguir. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Por quê? O que alguém vê, como também o esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quero falar com vocês hoje na esperança, na perspectiva de que ela é. Às vezes a esperança, ela é mal compreendida, mas aqui, quando o apóstolo Paulo está escrevendo na igreja de Roma, ele consegue nos explicar exatamente como nós, cristãos, devemos ter a esperança. Observe que aqui é como se ele fizesse um paralelo sobre a fé, porque quando nós temos fé naquilo que nós não vemos, nós temos uma fé que vai ser exercitada para que se materialize diante de nós. Mas aqui o apóstolo Paulo, da mesma maneira, ele está ensinando a igreja de Roma que quando nós temos esperança, nós esperamos aquilo que nós não vemos. Ou seja, aquilo que não aconteceu. Porque se tivermos esperança naquilo que vemos, não é esperança. Como vamos ter esperança naquilo que nós já vemos? Então, observe que, da mesma proporção que eu e você, cristão, devemos ter fé, a fé que cria, a fé que materializa, a fé que vai chamar à existência aquilo que não é como se já fosse, ou aquilo que não existe como se já fosse realidade. Nesse mesmo paralelo, eu e você como cristãos também devemos ter esperança por aquilo que não aconteceu. Então observe que a nossa fé, ela vai construir, mas a esperança, ela vai nos capacitar para aguardarmos. Então observe que quando Jesus nasce, acontece tudo aquilo que eu e você poderíamos precisar para que a nossa vida, através da nossa vida e o ambiente em que nós estamos inseridos, tivesse a capacidade de ser mudado ou transformado. Então observe que aquilo que eu e você não podíamos alterar, quando Jesus nasce, essa possibilidade, ela fica tangível para as nossas vidas. É por isso que, quando nós temos esse entendimento, a nossa fé, mas mantendo a nossa esperança, porque você sabe que fé sem esperança vira ansiedade, né? Quando a gente tem fé, mas não sabe ter esperança, a gente tem que tomar ansiolítico. Aí tem que ir num psiquiatra, tem que ir num psicólogo, porque aí começa a dar gastrite, dar úlcera, né? Começa a comer os dedos. Então observe que a esperança, ela vai dar a base, ela vai preparar, ela vai fazer você esperar com paciência aquilo que não existe. Por quê? Porque
o texto ele vai continuar. E depois que ele diz que a esperança que nós devemos ter é naquilo que não aconteceu, naquilo que ainda não existe, ele diz que porque o Espírito, ele vai interceder por nós, com gemidos inexprimíveis. Por quê? Porque nós não sabemos pedir como convém. O que isso significa? Significa que aquilo que eu preciso e aquilo que você precisa deve ser pedido. Nós devemos aplicar a fé, nós devemos aplicar a esperança, porém, o texto diz que existe uma maneira correta de se pedir. Mas o texto diz que essa maneira correta de se pedir, eu e você não sabemos aplicá-la. E porque nós não sabemos aplicá-la, o Espírito Santo de Deus, ele vai interceder por nós, com gemidos inexprimíveis, ou que não são conhecidos. Mas a grande questão é que quando isso acontece, o texto continua e ainda diz assim: porque ele é aquele, ele quem? O Espírito Santo, ele é aquele que examina todos os nossos corações, porque o Espírito conhece a verdadeira intenção do nosso pedido. Então observe que aqui nós começamos a aprender que a esperança, ela vai trabalhar em nós, para que nós possamos receber onde nós aplicamos a nossa fé. A esperança, ela vai ser a base, ela vai ser o alicerce. Por quê? Para que quando nós recebemos aquilo que nós esperamos de Deus, que essa bênção, que essa dádiva não nos esmague. Para que essa dádiva ou essa bênção não nos afogue. Então observe que, ou eu e você não sabemos pedir como convém, mas também nós podemos pedir com a intenção errada. Então observe que a esperança, ela vai nos alinhar nesse aspecto. Ela vai nos capacitar nesse aspecto, porque afinal, todos nós esperamos algo da parte de Deus. Não que Ele não fez, porque o principal já foi feito. Primeiro, nasceu. Segundo, viveu. Terceiro, morreu e cumpriu o seu propósito, porque ascendeu dentre os mortos. Então observe que o papel de Jesus foi cumprido. E agora eu e você, com essa dádiva, com esse presente, temos esses insights e ensinamentos preciosíssimos para nós, ainda em 2025, a poucos dias do Natal, a menos de uma semana do Natal. Nós estamos esperando, em esperança, com paciência. A nossa intenção e motivação está correta? Por que nós não sabemos pedir? Nós sabemos, o texto é claro, mas ele diz que isso não seria um problema, porque o Espírito intercede na nossa fraqueza, mas é o mesmo Espírito que vai conhecer a intenção dos nossos corações. Só que, ainda assim, o texto ele continua, e ele diz assim: e nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aqui eu preciso abrir um parênteses com vocês, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam, mas não para todas as pessoas. Embora o texto seja usado fora de um contexto para dar base nisso, quando nós vamos entender o verdadeiro contexto em que ele está escrito, ele nos mostra que não são todas as pessoas, são todas as coisas, para o bem daqueles que amam
a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então observe que talvez muitas coisas que nos aconteceram no ano de 2025 não estão cooperando para você. Porque talvez eu tinha intenção errada no meu coração. Porque talvez o que eu estava colocando diante de Deus não eram coisas de pessoas que amam a Deus. E talvez muitas dessas coisas que eu estou pedindo ou aguardando não tem nada a ver com o propósito que Ele tem para mim. Então observe que quando eu entendo essa dádiva e esse presente de Deus para nós, que foi Jesus. Quando Jesus vem, eu posso viver a vida que Ele planejou e projetou para mim, segundo o propósito dEle. Eu posso aplicar fé, eu posso ter esperança, mas eu posso, segundo o texto, escolher viver desalinhado desse propósito, sem amar a Deus, com intenções que não agradam o coração dEle, sem receber aquilo que eu espero dEle. Então observe que nesse final de ano, o que eu e você podemos fazer para entregarmos algo para Jesus, algo que está acima da nossa capacidade financeira, algo que está acima da nossa força voluntariada, algo que está acima da nossa liderança e exercício de liderança, é quando nós realmente escolhemos entregar toda a nossa vida nas mãos dEle, para que nós possamos viver agora, já, na próxima semana, primeira semana que nós vamos entrar no ano de 2026, alinhados, segundo o coração dEle, para que todas as coisas que passem a acontecer na nossa vida, realmente cooperem para o bem, porque nós vamos estar amando a Deus, porque nós vamos estar amando a Deus, nós vamos estar alinhados com Ele, nós vamos ter uma intenção real. Minha avó, ela olhava para mim na sua velhice, e olha que ela ficou bem velhinha mesmo, né? Faleceu com 104. Então, no ápice da sua velhice, ali, já fraquinha, 97, 98 anos, pouco antes de eu me mudar para Bauru, ela começou a ter uns insights aí de quando era mais jovem, e ela olhava para mim e falava assim: Danilo, cuidado com os cabelos brancos, porque pessoas que não são boas também envelhecem. E ela olhava para mim e falava assim: filho, cuidado com o rosto que nós enxergamos, porque nós só enxergamos, mas Deus vê. E ela falava: nunca critique Jesus quando alguém estiver passando por alguma coisa que não é boa, porque Deus sabe o que nós não sabemos, Ele vê o que nós não vemos, Ele escuta o que nós não escutamos. E ela me falava isso por várias vezes. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque a esperança que eu quero que vocês tenham é a esperança que Jesus alinhe a vida de vocês com a dele. Se a vida de vocês estiverem alinhadas com Cristo, com toda certeza, essa esperança de coisas que ainda não aconteceram, de restaurações que ainda não se concluíram, de restituições que ainda não aconteceram, de salvações que nós ainda não contemplamos, de liberações que nós ainda aguardamos, sem sombra de dúvida, acontecerão.
casamentos que ainda não aconteceram. Reconciliação que ainda não se concluíram. Contratos que ainda não foram assinados. Negócios que ainda não foram fechados. Jantares que ainda não aconteceram. Observe que a esperança é que eu e você possamos ter a nossa vida totalmente alinhada com Cristo, para que o Espírito de fato ele interceda por nós na nossa fraqueza, e que eu e você, mesmo não sabendo pedir como convém, sejamos atendidos, porque a real intenção do nosso coração vai estar alinhada com a de Cristo, para que você possa ver as coisas se materializarem na sua vida, para aquilo que não é, que seja, para aquilo que não foi, que aconteça, para aquilo que não existe, que se materialize. Essa é a esperança que nós devemos ter, porque o Evangelho não tem a ver com o que eu penso, ou com o que eu acho, ou com o que eu suponho, ou com o que eu quero interpretar. O Evangelho é simplesmente. Então, observe que nesses últimos minutos, para que o ano de 2025, naquelas áreas que, puxa, eu esperava tanto nessa área, mas nada aconteceu. Eu esperava tanto nesse ponto aqui, mas nada aconteceu. Talvez eu e você precisamos entender se, de fato, é aquilo que o Espírito Santo quer para nós. Porque, embora eu acredite no sobrenatural, e porque eu acredito no sobrenatural, muitas vezes, a palavra profética que nós queremos, é aquela que vai encontrar o que nós queremos. Não é verdade? Às vezes a liberação que nós queremos, é aquela que aconteça o que eu quero. Não é verdade? Eu sou humano também como vocês, e às vezes quando eu escuto algumas liberações de Deus, ou algumas correções de rota de Deus, eu falo, puxa, agora, mas veja, aí entra a questão da nossa capacidade de entender a esperança e a fé, senão nós passamos a ter negligência. Puxa, na verdade não é que Deus não me ouviu, puxa, na verdade não é que Deus não quis, na verdade a intenção do meu coração não era correta, eu só não sabia, agora eu sei. Então eu já sei o que eu devo pedir, então eu já sei o que eu não devo pedir, então eu já sei o que eu devo esperar, então eu já sei o que eu não devo esperar, então eu já sei o que eu posso aguardar com esperança e paciência. Agora eu também sei o que eu não devo aguardar mais, porque eu sei que não é segundo o propósito de Deus para mim. Então, para que você possa ter um ano de realizações em 2026, acima da emoção, precisa estar o Espírito. Acima das vontades da nossa carne, precisa estar a vontade do Espírito, para que nós possamos ver uns nos outros, Cristo se manifestando segundo o seu propósito. E aí a gente possa entender de fato, que se aquilo que está acontecendo em nós, está cooperando para o nosso bem, ou talvez seja porque a nossa intenção não está correta. Então observe, 2026 está logo ali, e nós vamos se ver aqui novamente no dia 4 de janeiro, porque no dia 31 vai ser na Farm, certo? Então no dia 4 de janeiro, mas para que você possa entrar nesse ano, nesse novo ano,
nós sabemos, né? E veja, gente, quando eu gosto de pastorear uma igreja madura, uma igreja que lê, uma igreja que estuda, uma igreja que busca, uma igreja que pensa, não é verdade? Pastor, mas Jesus nasceu dia 25 de dezembro? Na verdade, ninguém sabe. Talvez não, provavelmente não. Mas nós sabemos que nós só comemoramos o aniversário de quem está vivo. E se Jesus está vivo, ele deve ser celebrado. Pastor, mas eu acho que Jesus nasceu em março. Celebra em março. Mas eu acho que Jesus nasceu em outubro. Celebra em outubro. Mas eu acho que Jesus nasceu em novembro. Celebra em novembro. Não tem problema. A Larinha mesmo, tadinha, né? Ela fez aniversário em novembro, né? Mas estava semana da virada, formatura de escola, festival. Nós fizemos a festinha dela agora em dezembro. O que mudou? Nada. Nós teremos que ter inteligência de gastar o nosso tempo com o que realmente importa. O que realmente importa. E o que importa é eu estar alinhado com o propósito de Deus para mim. O que importa é eu ter a esperança, mas a esperança sem ser a esperança negligente, que é eu esperar o que eu quero, não o que Deus quer para mim. A esperança de que todas as coisas estejam de fato cooperando para mim, porque eu amo a Deus e as minhas intenções estão corretas. Esperança de saber que mesmo que eu não saiba pedir, o Espírito está intercedendo por mim, com gemidos inexprimíveis. Então, observe, porque pela esperança nós fomos salvos. Nós fomos salvos porque Jesus veio, porque Jesus nasceu. Nós fomos reconciliados com Cristo por intermédio da pessoa de Jesus. E nós fomos conectados com o Espírito Santo por intermédio de Jesus, porque foi o mesmo que o disse: convém que eu vá. Porque se eu não for, Ele não virá. E é esse Espírito que intercede por nós. É esse Espírito que, veja, Ele não só sonda as profundezas do coração de Deus e revela aos seus íntimos, mas Ele também sonda os nossos corações e concede ou não, segundo as nossas verdadeiras intenções. E por que o texto aqui diz sobre coração? Porque eu posso verbalizar: não, a minha vontade, Jesus, é por causa disso, mas no nosso coração não é. Eu quero que aconteça isso na minha família, Jesus, por causa disso, mas o nosso coração não é. Jesus, eu quero me casar por causa disso, mas no nosso coração não é. Jesus, eu quero ter paz por causa disso, mas no nosso coração não é. Entende? Então, que nessa época natalina, né, de recomeços, um novo ano, novos projetos, novos orçamentos, né? Novas estratégias, novos propósitos, né? Talvez mudanças de colégio, mudanças de emprego, mudanças de academia, ou mudanças de hábito, né? Início de coisas que você não fazia, que você possa ter essa clareza, que você possa, com esperança, a esperança verdadeira, aquela que ela espera o que ainda não aconteceu, com paciência, mas sabendo que todas essas outras coisas estão alinhadas, para que eu e você, nesse próximo ano, possamos viver exatamente o propósito que Deus tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, fique de pé no seu lugar.